A mulher que empurrava o rodo e o pano de chão tinha 9 meses de gravidez. E Gabriel Mendonça esteve a ponto de passar reto. Não parou pela barriga, parou pelos sapatos, gastos na parte interna do calcanhar. O esquerdo, pior que o direito, ele conhecia aqueles sapatos. Sua pasta executiva escorregou da mão e atingiu o chão polido. O som ressoou seco e oco, mas ele não o ouviu. Ela não levantou a vista, continuou se movendo, uma mão apoiada na parte baixa das costas, guiando o rodo com movimentos lentos e cuidadosos, como se cada movimento tivesse que ser negociado primeiro com o próprio corpo. Por alguns segundos, ela não o viu, e nesses segundos, algo em seu peito se apertou. Não era reconhecimento ainda não, era algo mais profundo, como um aviso que chega antes da mensagem. Então a luz do teto piscou, ela virou levemente e Gabriel viu seu rosto. Sofia, viva, à sua frente, grávida. Antes de continuar, escreva nos comentários de onde você nos vê e não se esqueça de se inscrever, porque o que Gabriel está prestes a descobrir desfará tudo o que ele pensava saber. Gabriel Mendonça tinha dinheiro, influência, uma construtora que havia crescido de uma única van para 40 funcionários e uma reputação que abria portas antes mesmo de ele bater. Era o tipo de homem que notava os detalhes, os padrões, as pessoas. Havia parado de prestar atenção exatamente uma vez e isso lhe custara tudo. O Grand Hotel Paulista, nos Jardins, não era um hotel onde as pessoas olhavam os preços. Era o tipo de lugar onde se dava por certo que o custo era irrelevante. Gabriel vinha aqui há 12 anos. A equipe conhecia seu nome. O maitre sabia qual era a sua mesa. O vinho chegava sem ser pedido. O jantar daquela noite fora a ideia de sua mãe. Patrícia era sua convidada. Ele deveria ter sabido o que isso significava. Sofia Ribeiro era sua mulher. Havia sido sua mulher. 10 meses atrás, ela desapareceu sem bilhete, sem ligação, sem uma discussão que explicasse. Simplesmente se foi. Gabriel a havia procurado, havia contratado pessoas, havia seguido pistas que se dissolviam em nada, havia dormido menos e trabalhado mais. E havia dito a si mesmo que não se importava tanto quanto realmente se importava. E agora lá estava ela, grávida, prestes a dar à luz, com um uniforme vermelho de limpeza, empurrando um rodo pelo corredor de um hotel, como se nunca tivesse pertencido a outro lugar. Seu rosto estava mais magro, seus olhos cansados de uma forma que ele não reconhecia. O som de saltos ressoou às suas costas. Agudo, preciso, intencional, Patrícia Vasconcelos colocou-se ao lado dele, alta, elegante, vestida de dourado que capturava a luz como se tivesse sido desenhado para isso. Seguiu sua linha de visão, viu Sofia, o uniforme, o balde, a barriga, seus lábios se curvaram. Não era um sorriso, era algo mais frio. Vá, veja só, disse Patrícia em voz baixa. A mão de Sofia apertou o cabo do rodo. Patrícia deu um passo à frente, cada passo deliberado, controlado, como se possuísse não apenas o espaço, mas o momento. Olha como você está, disse com leveza. Sempre me perguntei onde você acabaria depois de fugir. Sofia não disse nada. O rodo continuou se movendo, lento, controlado, medido. Isso combina com você? Continuou Patrícia, de joelhos, limpando depois das pessoas que realmente pertencem aqui. A respiração de Sofia mudou, quase imperceptível, mas Gabriel percebeu. Eu te disse, seguiu Patrícia, sua voz seda envolta em aço. Você nunca entendeu o que era. Uma pausa e então mais suave. O que você é? Gabriel deu um passo à frente. Patrícia. Ela o ignorou. Você não é nada, disse com os olhos fixos em Sofia. Nunca foi. Um substituto temporário conveniente. A mão de Sofia se achatou instintivamente sobre o estômago. Patrícia viu e sorriu. Essa criança, disse em voz baixa, crescerá sabendo exatamente o que é a mãe. Os dedos de Sofia se fecharam levemente, e então, uma dor aguda, repentina, profunda. Sua mão se apertou sobre a barriga. Por um segundo, ela não se moveu, não respirou. Seu rosto empalideceu. O cabo do rodo quase escorregou de suas mãos. Gabriel percebeu. Seu corpo se moveu antes que sua mente o captasse. Então a dor passou. Sofia exalou devagar, os nós dos dedos ainda brancos sobre o cabo. Não disse nada, apenas continuou em pé. Patrícia não notou. Continuou falando, continuou pressionando. Uma mulher que fugiu, continuou Patrícia. Uma mulher que não soube lutar.
Uma mulher que acaba lavando o chão porque acreditou que era algo que não era suficiente. A voz de Gabriel cortou o ar. Limpa, afiada, definitiva. Patrícia virou-se para ele com a expressão mudando instantaneamente. Uma preocupação suave deslizando para o lugar como se a tivesse ensaiado. Gabriel, só estou sendo honesta. Ela te abandonou, desapareceu e agora volta grávida de não sei quem. Já disse o suficiente. Algo piscou nos olhos de Patrícia. Irritação, depois cálculo. Dona Lúcia concordaria. Disse com calma. Ela nunca foi a adequada para você. Sem classe, sem posição, foi um erro. Gabriel virou-se para ela por completo. Você não fala assim com ela jamais. A máscara escorregou por apenas um segundo. Gabriel, disse Patrícia, mais baixa agora, mais tensa. Estou tentando te proteger. Não, o que você tenta é proteger o que você pensa que é seu. Uma pausa. Não é. O silêncio se estendeu entre eles. Então Patrícia se endireitou, alisou o vestido, recompôs-se peça por peça. Você vai se arrepender disso, disse com calma, quando ela te quebrar de novo. Virou-se, afastou-se, seus saltos ecoando pelo corredor, não olhou para trás. Gabriel virou-se para Sofia. Ela estava completamente imóvel, uma mão sobre a barriga, a outra agarrada ao cabo do rodo, como se fosse a única coisa que a mantinha em pé. Seu rosto estava molhado, ela o limpou rapidamente, com força, como se estivesse com raiva de que as lágrimas existissem. Sofia, disse ele. Ela balançou a cabeça. Ela não estava errada. Uma risada vazia. Estava, apontou vagamente ao redor. Eu lavo o chão, moro em um quarto com banheiro compartilhado. Não tenho nada. Você é minha mulher. Era sua mulher. Passado. Caiu com mais peso do que qualquer coisa que Patrícia dissera. Tenho que terminar meu expediente, acrescentou, virando-se ligeiramente. Preciso desse trabalho. Gabriel estendeu a mão para o braço dela. Ela se afastou bruscamente, não de forma sutil, não instintiva, mas bruscamente, como se esperasse dor. A mão dele caiu imediatamente. Algo frio o atravessou. Essa reação não vinha do nada. Essa reação vinha de meses de algo que ele não havia visto. Ela atravessou a porta de serviço. A porta se fechou atrás dela. Gabriel ficou sozinho no corredor. Seu telefone vibrou. Sua mãe, ele ignorou. Então ele se virou e a seguiu. O corredor de serviço era estreito, úmido, o ar denso com água sanitária e produtos químicos. As luzes fluorescentes zumbiam acima como algo vivo e irritado. Sofia estava sentada em um canto do refeitório do pessoal com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo. Chorava em silêncio, como se tivesse aprendido a fazê-lo sem ser ouvida. Gabriel sentiu algo em seu peito se retorcer. Sofia, ela levantou a cabeça de repente, limpou o rosto rapidamente, levantou-se imediatamente. Você não pode estar aqui só, pessoal. Não me importo. Não há nada para conversar. Ela tentou passar por ele. Ele a segurou pelo braço. Com cuidado. Por favor. Só 5 minutos. Me solta. Um trabalhador de manutenção. Seu Manuel. Os olhou. Ele está te incomodando? Está tudo bem, seu Manuel, disse Sofia rapidamente. Ele está indo embora. Mas Gabriel não se moveu. Apenas a olhou. Olhou-a de verdade. Esta não era a mulher que ele lembrava. Aquela mulher tinha mãos macias, risada fácil, um calor que preenchia os cômodos. Esta mulher parecia desgastada, esvaziada. Seu uniforme lhe caía folgado. Suas mãos estavam marcadas com pequenos cortes, queimaduras químicas. O bebê, disse Gabriel em voz baixa. Uma pausa. É meu. A expressão de Sofia endureceu. Isso não é problema seu. Como não? Você é minha mulher. Era uma palavra afiada como vidro. Um encarregado apareceu ao fundo do corredor. Senhor Mendonça, vou ter que pedir para o senhor continuar isso lá fora. Gabriel não desviou os olhos dela. Vou pagar o que ela ganhou esta noite. O dobro, o triplo. Por favor, só converse comigo. Sofia o olhou fixamente para o dinheiro, para o que representava. Você acha que o dinheiro resolve tudo? Disse em voz baixa. Não é isso. É exatamente isso que é. Ela prendeu seu crachá de identificação e o entregou ao encarregado. Vou tirar meu descanso. Então saiu para o beco, escuro, frio, uma única lâmpada piscando sobre a porta. Gabriel a seguiu. Sofia encostou-se na parede de tijolos, uma mão descansando sobre a barriga.
Parecia exausta de uma forma que ia além do físico. 5 minutos, disse. É tudo o que você tem. Gabriel assentiu. Então tentou falar o bebê. Sua voz falhou uma vez, depois outra vez mais suave. Uma pausa. Me diga que não perdi tudo. É meu. Um longo silêncio. Então, sim, apenas uma palavra e tudo mudou. Seu filho vivo à sua frente e ele esteve a ponto de passar reto. Quando você soube? Perguntou sua voz mais baixa. 1 semana antes de eu ir embora, disse Sofia. Não o olhou. Seu olhar ficou em algum lugar além do ombro dele. Dona Lúcia veio em casa enquanto você estava trabalhando. Eu contei a ela. Pensei que talvez mudasse as coisas. Ela me disse que tiraria a criança de mim. Gabriel piscou. Não. Sim. Disse que tinha advogados, contatos, mais dinheiro do que eu jamais poderia combater, que nenhum juiz permitiria que alguém como eu criasse um filho dos Mendonça. Eu poderia ir embora tranquilamente ou ficar e perder tudo de qualquer forma. Sua mão se apertou sobre a barriga. Então eu fui embora, não porque queria, porque não tive outra escolha. Você poderia ter me dito algo? Você teria acreditado em mim? Perguntou ela. Se ela te dissesse que eu estava mentindo, que estava tentando te prender. Ele abriu a boca, fechou-a. O silêncio foi sua própria resposta. Sofia assentiu uma vez como se tivesse esperado exatamente isso. Por isso eu não fiz. Não sabia qual dos dois você escolheria. Gabriel passou a mão pelo rosto. Onde você esteve? Em um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Um quarto, às vezes sem aquecimento. 3 empregos. Precisava economizar o suficiente para voltar e lutar bem. Não entrar sem nada e esperar que você ficasse do meu lado. Quanto tempo mais? 12 dias, disse ela. Ele franziu a testa. 12 dias. Era disso que eu estava prestes a conseguir. Provas, um advogado, dinheiro suficiente para não parecer indefesa. Eu não tinha ido embora para sempre, Gabriel. Eu estava me preparando para voltar nos meus próprios termos. 12 dias. Gabriel sentiu a crueldade daquele número. Você não deveria ter tido que fazer nada disso sozinha, disse. Trabalhar assim sem comer bem, sem médico. Eu fiz o que tinha que fazer. Sua voz falhou. Os ombros tremeram. Ela não tentou mais esconder. Gabriel se aproximou. Ela não se afastou. Estava muito cansada para continuar segurando tudo sozinha. Venha para casa, disse ele. Mais suave agora. Esta noite, para nossa casa. Você estará segura. Dona Lúcia tem a chave. Não mais. Esta noite eu troco as fechaduras. Ela não vai te tocar. Vou proteger vocês dois. Sofia o procurou com o olhar. Você já disse isso uma vez. No dia do nosso casamento. Eu sei. E eu falhei completamente com você. Ele sustentou o olhar dela. Mas estou aqui agora. Me dê uma chance para fazer as coisas direito. Ela fechou os olhos por um momento, a mão pressionando sobre a barriga. Estou cansada, sussurrou. Eu sei. Por isso mesmo você não deveria continuar fazendo isso sozinha. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Então, devagar, ela assentiu. De acordo, Gabriel pegou o telefone e ligou para a Dra. Cristina Alcântara. Preciso da senhora em minha casa esta noite. Minha mulher está grávida de quase 9 meses e não teve nenhum acompanhamento pré-natal. Sim, esta noite. Não me importo com o custo. Desligou e guardou o telefone. Ela estará lá quando chegarmos. Sofia o observou. Não era confiança. Ainda não. Mas era algo próximo. Caminharam juntos até o carro. O veículo se afastou do hotel para a noite. Sofia olhava pela janela, a mão descansando sobre a barriga. Sofia, disse Gabriel. Sei que você ainda não acredita em mim, mas prometo que vou compensar. Ela não o olhou. Você não pode compensar 10 meses com uma promessa. Então eu compensarei com tudo o que vier depois. Ela se virou para ele. Dona Lúcia vai saber que eu voltei. Que ela saiba. Ela virá. Será rejeitada. Sofia procurou em seu rosto o antigo Gabriel, o que sempre escolhia a mãe no final. Não tinha certeza do que encontrou, mas era algo diferente. De acordo, disse, e voltou a olhar pela janela. A casa era exatamente como ela se lembrava. Grande, tranquila, o tipo de casa que sempre parecia grande demais para apenas 2 pessoas. Gabriel abriu a porta e se afastou. Sofia entrou devagar, ficou na entrada e olhou ao redor. Os mesmos móveis, os mesmos quadros nas paredes, mas parecia diferente.
menor de alguma forma, menos imponente do que ela havia se lembrado. "O quarto é seu?", disse Gabriel. "O nosso. Fique com ele. Eu dormirei no sofá." Sofia o olhou. "Não vou tirar seu quarto. Também era seu quarto, mais seu do que meu, se sou sincero." Ele foi em direção à porta. "Por favor, você está grávida de 9 meses. Precisa da cama." Ela não discutiu. Estava muito cansada para discutir. Quando ela deu um passo à frente, seu pé enganchou levemente no tapete. Apenas um pequeno tropeço, mas a mão de Gabriel já estava lá, segurando seu braço. Sua palma era quente através do tecido fino de sua manga. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Ela havia esquecido o peso de sua mão, a maneira como seus dedos se fechavam sobre ela. Não possessivamente, mas protetoramente. A maneira como ele sempre a havia segurado antes que tudo se quebrasse. "Está tudo bem?", perguntou ele em voz baixa. "Só cansada." Ele a soltou devagar, mas o calor de sua mão permaneceu nela mais do que ela esperava. "Adra." Cristina chegou 45 minutos depois. Uma mulher na casa dos 50 anos, com mãos tranquilas e uma voz que não tinha pressa. Gabriel a deixou entrar e ficou junto à janela enquanto ela examinava Sofia no quarto. Podia ouvi-las através da porta aberta. "Quando foi sua última visita ao médico?" "Não fui ao médico desde que descobri que estava grávida." Uma pausa. "Está bem. Agora cuidamos de tudo." "Como você tem se sentido?" "Cansada. Minhas costas doem constantemente, às vezes tonturas." "Você comeu o suficiente?" "Como que posso pagar?" A mandíbula de Gabriel se apertou. Sua mulher, seu filho, e ela havia passado fome. Então um som para o qual ele não estava preparado. "Adra." Cristina havia colocado um pequeno dispositivo sobre a barriga de Sofia. Um momento de silêncio. Então o quarto se encheu com ele. Tum, 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 tum. Rápido, forte, constante. As pernas de Gabriel fraquejaram. Ele se apoiou na parede. Aquele era seu filho, vivo, irreal e lutando. Ele ouviu Sofia começar a chorar. Foi até a porta sem pensar. Ficou ali sem ser convidado, apenas precisando estar perto. Sofia levantou a vista. Por um momento, seus muros caíram por completo. Estendeu a mão e pegou a dele e a colocou sobre sua barriga. A palma dele era quente sobre o tecido fino de sua roupa. Ela não soltou a mão dele imediatamente. Seus dedos cobriram os nós dos dedos dele, pressionando-os suavemente contra a curva de sua barriga. Sob sua palma, um movimento, um chute forte e deliberado. "Meu Deus!", sussurrou ele. Seu polegar se moveu ligeiramente, quase sem perceber, roçando o nó do dedo dela. Foi o menor dos gestos, quase imperceptível, mas foi a primeira vez que ela o havia tocado sem se afastar em 10 meses. "Ele faz isso", disse Sofia em voz baixa, principalmente quando há silêncio. "Adra." Cristina terminou seu exame, recostou-se e olhou para Sofia com firmeza. "Você e o bebê estão melhores do que eu esperaria. Mas Sofia, você está abaixo do peso. A pressão arterial está baixa. Você está anêmica. Seu corpo está exausto. O bebê está seguro? O bebê é forte, mas seu corpo tem limites. Nada mais de expedientes, nada mais de jornadas de 12 horas, descanso, comida de verdade. E quero ver, lá em meu consultório em 2 dias para um exame completo e seu primeiro ultrassom. Não posso pagar." "Já está resolvido", disse Gabriel da porta. Sofia o olhou. Algo cruzou por seu rosto que ele não soube ler. Depois que a doutora se foi, a casa ficou muito silenciosa. Sofia estava sentada na beirada da cama. Gabriel ficou na porta. "Não quero que seu dinheiro resolva isso", disse Sofia. "Eu sei, e não quero me sentir como uma indigente nesta casa." "Você não é nenhuma indigente. Você é minha mulher e esse é meu filho." Um silêncio. "Você realmente trocou as fechaduras?" Gabriel tirou uma chave nova do bolso de sua jaqueta e a deixou sobre a mesinha de cabeceira. "Feito. Enquanto a doutora estava aqui, Dona Lúcia não tem mais acesso a esta casa." Sofia olhou a chave por um longo momento. "Ela vai saber que estou aqui provavelmente e virá. Que ela venha. A porta não abrirá." Sofia recostou-se devagar sobre os travesseiros, a mão sobre a barriga, os olhos no teto. "Preciso de roupa", disse. "Não posso continuar com este uniforme por mais tempo. As bolsas estão na porta. Pegue o que precisar. O banheiro tem." Sofia levantou-se, pegou a mantinha amarela do balcão. "Você a deixou de fora", disse. "É a coisa mais importante que você tem." Ele a segurou por um momento.
Então a levou com o resto, apagou a luz e voltou a dirigir pela cidade tranquila. Não dormiu. Sentou-se na mesa da cozinha depois de retornar, as duas bolsas junto à porta, e tirou do bolso uma fotografia. Ele a havia carregado consigo 10 meses. Havia olhado para ela tantas vezes que as bordas haviam amolecido. Um homem na entrada do quarto. Ele a olhou de novo, olhou-a de verdade, e de repente já não parecia um momento. Parecia algo preparado, algo organizado. Ele havia acreditado porque era mais fácil do que confiar nela. Deixou a fotografia virada para baixo sobre a mesa e ficou com ela até que o sol entrou pela janela da cozinha. Sofia acordou com o cheiro de café e algo cozinhando. Por um momento não soube onde estava. O quarto muito tranquilo, a luz entrando de um ângulo que não reconhecia. Então lembrou-se da casa de Gabriel, sua antiga vida, 10 meses colapsados em uma única noite. Levantou-se devagar. O bebê se moveu. Pôs a mão sobre a barriga. Aqui continuamos, disse em voz baixa. Tudo bem. Abriu a porta do quarto. Seguiu o cheiro até a cozinha. Gabriel estava de frente para o fogão com a mesma roupa do dia anterior. Não havia dormido. Podia ver isso na postura de seus ombros. Sente-se, disse ele. Coma primeiro, depois conversamos. Sofia sentou-se à mesa da cozinha, a mesa onde costumava tomar café da manhã, quando aquela também era sua casa. Gabriel colocou um prato à sua frente, ovos mexidos, pão na chapa, frutas cortadas, coisas simples feitas à mão. Você cozinhou, disse ela. Fui ao supermercado às 5 da manhã. O único aberto era o pequeno da esquina. Sofia olhou o prato. Há 10 meses ninguém cozinhava para ela. Comeu devagar no início, depois de maneira constante. Gabriel a observou. Não falou até que o prato estivesse quase vazio. Fui ao seu apartamento ontem à noite, disse. Eu sei. Você trouxe as bolsas. Fiquei naquele quarto um tempo. Sofia levantou a vista. Era um quarto, disse ele, com uma fechadura que não funcionava bem e um colchão que afundava. Eu deveria ter te encontrado antes. Eu deveria ter procurado mais. Você não sabia onde procurar. Eu deveria ter continuado procurando até te encontrar. Um silêncio. Encontrei a fotografia ontem à noite, disse ele, a do balcão. Eu a olhei de verdade. Sofia ficou quieta. Não era um momento. Era algo preparado. E eu acreditei porque era mais fácil do que confiar em você. Sofia largou o garfo. Isso você viu ontem à noite, 10 meses depois. Ela olhou a mesinha, disse em voz baixa. Ela mandou um homem para casa enquanto eu estava na loja. Uma vez voltei para casa e a ouvi ao telefone no corredor. Não entendi o que ela planejava, até que já estava feito. Gabriel assentiu. Tudo se encaixava. E minha mãe sabia, disse. Ela não preparou a fotografia, mas sabia que algo estava acontecendo e não disse nada porque queria que você fosse embora. Sofia não respondeu. Não precisava. Vou cuidar das duas, disse Gabriel. Hoje Dona Lúcia virá aqui primeiro quando souber que você voltou. Que ela venha, Gabriel. A porta não abrirá. Eu prometo. Sofia o olhou por um longo momento. Eu te amei, disse. Quando nos casamos, isso foi real. Eu sei. Eu também te amei. Ainda, disse. Parou. Agora não. Isso não cabe. Agora não, concordou ela. Agora não. Um longo silêncio. Preciso tomar banho, disse Sofia. E me trocar. Não posso continuar com este uniforme por mais tempo. As bolsas estão na porta. Pegue o que precisar. O banheiro tem. Sofia levantou-se. Pegou a mantinha amarela do balcão. Você a deixou de fora, disse. É o mais importante que você tem. Ele a segurou por um momento. Então ela foi com ela pelo corredor. Patrícia os havia visto sair juntos do hotel. Ligou para Dona Lúcia naquela mesma noite e contou a ela. Também mencionou que Gabriel não havia respondido nenhuma de suas ligações. Mais tarde, naquela manhã, tentou novamente. Chamou e caiu na caixa postal. Não deixou mensagem. Só queria saber se Sofia ainda estava lá. Isso foi suficiente para Dona Lúcia. As batidas chegaram no meio da manhã. 3 batidas secas, depois silêncio, depois mais 3. Sofia estava no quarto com a mantinha amarela dobrada na cama ao lado dela quando as ouviu. Ouviu os passos de Gabriel no corredor, a porta se abrindo, depois sua voz baixa e dura. Não. A voz de Dona Lúcia chegou com clareza, controlada, precisa. Gabriel, preciso falar com você. Deixe-me entrar. Não. Esta é a casa do meu filho. Tenho direito.
Você não tem a chave. E não tem direito. Não a esta casa. Não, hoje. Uma pausa. Ela está aí dentro, não está? Não era uma pergunta. Sim, um silêncio da soleira. Então a voz de Dona Lúcia mudou. Algo mais frio por baixo. Gabriel, sei que você está zangado. Eu entendo. Mas você está tomando agora mesmo uma decisão da qual não poderá se retratar. Essa mulher te abandonou. Desapareceu 10 meses e volta grávida esperando que você simplesmente... Ela voltou porque eu a encontrei e foi embora pelo que você fez. O que eu fiz foi te proteger como sempre te protegi. Você ameaçou tirar o bebê dela. Você ofereceu dinheiro para ela desaparecer. Você me viu procurá-la por 10 meses e não disse nada. Isso não é proteção, é controle. A voz de Dona Lúcia baixou, ainda controlada, mas a certeza estava se rachando. Eu só queria o melhor para você. Você queria o melhor para você. Há uma diferença. E demorei demais para vê-la. Gabriel, seu nome na boca de sua mãe, sua última cartada. O nome dela é Sofia. Ela é minha mulher. Leva meu filho. E você a ameaçou tirar esse filho dela. Você a expulsou desta casa. Você a deixou viver na pobreza por 10 meses enquanto não dizia nada. E agora você está na minha porta me dizendo que fez isso por mim. Um silêncio da soleira. Quero que você vá embora, disse Gabriel. E quero que você entenda algo. Se você voltar a ameaçá-la, se você se aproximar dela ou do nosso filho sem a permissão dela, você me perderá. Não por uma semana, não por uma temporada, para sempre. Você não está falando sério. Nunca falei nada mais sério em minha vida. Um longo silêncio, depois passos na calçada, uma porta de carro, um motor. Gabriel fechou a porta principal. Sofia estava sentada na beirada da cama e soltou o fôlego que estava prendendo desde a primeira batida. Gabriel apareceu na soleira um momento depois. Ela se foi. Sofia assentiu. Está tudo bem? Perguntou ele. Ouvi tudo. Bem, então, você sabe que eu falava sério? Ela olhou para este homem com quem havia se casado, para este homem de quem havia fugido, para este homem que estava na soleira da Porto, que lhe havia cedido, tendo acabado de expulsar a própria mãe de sua porta. Ainda não te perdoo, disse ela. Eu sei, mas você me ouviu. Com isso é suficiente por agora. 2 dias depois, Gabriel levou Sofia ao consultório da Cristina. Ele esperou no corredor enquanto o exame era realizado. Quando a doutora saiu para encontrá-lo, sua expressão era cuidadosa, mas tranquila. Ela está abaixo do peso, mas está estável. O bebê é forte. Ela vai continuar descansando e comendo bem, não vai? Há mais alguma coisa? Cristina fez uma pausa. Ela nunca teve um ultrassom. Eu gostaria de fazer um agora, se ela concordar. Sofia aceitou. Gabriel pôde entrar. Ficou na beirada da sala enquanto Cristina aplicava o gel frio e passava o transdutor sobre a barriga de Sofia. A tela piscou e então lá estava. Uma figura pequena e clara que se movia, que girava. Real. Sofia fez um som que ele nunca lhe havia ouvido antes. Algo entre uma risada e um soluço. Aí está a cabeça, disse Cristina em voz baixa, e as mãos. Olha, o bebê está chupando o polegar. Gabriel ficou muito quieto olhando a tela, olhando para a pessoa diminuta que eles haviam feito juntos, que havia sobrevivido a tudo o que Sofia havia sobrevivido, que havia estado presente durante cada noite fria e cada expediente longo e cada momento de medo. Gostariam de saber o sexo? Perguntou a doutora. Sofia olhou para Gabriel. Ele não lhe deu nada. Era a decisão dela. Sim, Cristina sorriu. Vocês estão esperando um menino. Sofia tampou a boca com a mão. Gabriel virou-se para a janela. Não queria que ela visse seu rosto. Um filho. Ia ter. Um filho. Ouviu Sofia pedir fotos. Ouviu a doutora dizer que imprimiria várias. Ouviu os movimentos tranquilos da sala ao seu redor. Ele ainda estava virado para a janela quando Sofia falou. Gabriel se virou. Ela segurava uma das fotos do ultrassom, oferecendo-a. Ele cruzou a sala e a pegou. Olhou-a por muito tempo. Parece que ele já tomou uma decisão, disse Gabriel. Isso ele puxou da mãe dele, disse Sofia. Era o mais próximo de uma piada que ela lhe dissera desde o beco. Pequeno, mas estava lá. Voltaram para casa em silêncio. Não um silêncio desconfortável. Apenas 2 pessoas sentadas com algo grande demais para palavras. Quando chegaram, Sofia foi para a cozinha comer.
Gabriel saiu para comprar coisas para o bebê. Não havia podido evitar. Ficou de pé na loja por 20 minutos sem saber por onde começar. Comprou coisas pequenas, macias, um ursinho de pelúcia, alguns bodies, meias diminutas e, impulsivamente, acrescentou 2 blusas de maternidade confortáveis e uma calça macia do tipo que ela costumava usar antes que tudo se quebrasse. Não tinha certeza se ela os aceitaria, mas não suportava a ideia de que ela não tivesse nada próprio para vestir. Entrou na cozinha e deixou as bolsas sobre a mesa. Sofia as olhou. Não sabia o que comprar, disse ele. Então fiquei com o simples para ele e algumas coisas para você. A mão de Sofia parou sobre a mantinha amarela. Você não precisava. Queria. Pegou uma das blusas macias e a segurou por um momento. Então a deixou cuidadosamente junto às meias e ao ursinho. Sofia tirou a mantinha do balcão onde a havia deixado. Isso é tudo o que eu tinha, disse. Comprei em um feirinha. Não custou quase nada. Gabriel sentou-se à sua frente. É a coisa mais importante desta casa. Ela o olhou. Você continua dizendo isso porque é verdade. Tudo o mais nesta casa eu comprei porque podia pagar. Essa mantinha você comprou porque eu quero. Isso é diferente. Sofia segurou a mantinha por um momento. Depois a deixou e olhou as bolsas que Gabriel havia trazido. Mostre-me o que você comprou, disse. Ele tirou os bodes, as meias, o ursinho. Ela pegou uma das meias diminutas e a segurou. Apenas a segurou. Ele vai ser tão pequeno, disse. E depois não será, disse Gabriel. E sentiremos falta. Sofia deixou a meia com cuidado. Ainda não posso te prometer nada, disse. Preciso que você entenda. Eu entendo. Estou aqui por ele. Não porque eu volte a confiar em você. Eu sei, mas estou te observando. E se você continuar sendo quem você tem sido estes últimos dias, ela parou. Estou te observando. É tudo o que te peço, disse Gabriel. Os dias que se seguiram foram cuidadosos, tranquilos. Compartilhavam a casa, mas não o espaço. Suas manhãs transcorriam em paralelo. Ela estaria na cozinha quando ele descesse. E ele fazia o café, sem perguntar se ela queria, porque já sabia que sim. E ela notava que ele se lembrava e não dizia nada a respeito. Jantavam juntos na maioria das noites, nem sempre por planejamento. Ele chegava em casa e ela ainda estava na mesa da cozinha com um livro. E era mais fácil sentar do que levar o prato para outro lugar. Mais fácil falar do que sentar em silêncio, fingindo que não estavam no mesmo cômodo. As conversas chegaram aos poucos, não as de logística, as visitas médicas, o quarto do bebê, as coisas práticas, as reais, as que nunca haviam conseguido quando viviam como marido e mulher, porque sempre havia um motivo para adiá-las. Uma noite, ele contou a ela sobre crescer na casa de sua mãe, como ela havia pendurado no corredor uma fotografia de cada empresa que seu pai havia construído e como Gabriel havia passado por essas fotografias todos os dias de sua infância, entendendo, sem que lhe dissessem, que esse era o padrão, que qualquer coisa menos era um fracasso, que os sentimentos eram algo que se gerenciava em particular e rapidamente e nunca se demonstravam. Sofia ouviu sem interromper. Ela alguma vez disse que tinha orgulho de você? Perguntou quando ele terminou. Gabriel pensou por um bom tempo. Ela me disse quando superei minhas expectativas, disse. Isso não é a mesma coisa. Sofia assentiu devagar. Não disse, não é. Outra noite ela lhe falou dos meses que havia estado ausente, a noite em que havia ficado acordada naquele quarto, contando o que lhe restava na conta, calculando quantos turnos mais precisava antes de poder parar de ter medo. O expediente em que havia trabalhado 8 horas sem sentar e havia chegado em casa e chorado no chão porque suas costas doíam demais para chegar à cama. A manhã em que havia acordado com tanta fome, que havia ficado 10 minutos sentada na beirada do colchão antes de ter energia para se levantar. Gabriel ouviu. Não tentou consertar nem abrir caminho com desculpas, apenas ouviu. Eu continuava pensando em uma única coisa, disse Sofia. Quando as coisas eram realmente difíceis. Uma coisa que me fazia levantar cada manhã. Qual era? Que ele ia chegar de qualquer forma. Ele vinha e precisava de mim para seguir em frente. Ela olhou a barriga. Ainda precisa de mim. Eles estavam se conhecendo novamente. Tarde, mas se conhecendo. E então chegou a noite da qual nenhum dos dois falou depois. Era tarde, passada a meia-noite. Sofia não havia conseguido dormir. O bebê estava inquieto. Suas costas doíam de uma forma que nenhuma postura aliviava.
Foi à cozinha por um copo de água e encontrou Gabriel lá sentado na escuridão. A fotografia ainda virada para baixo, onde a havia deixado dias atrás. Ele levantou a vista quando ela entrou. Por um momento nenhum dos dois disse nada. Também não consegui dormir, disse ele. Ela balançou a cabeça, uma mão apertada na parte baixa de suas costas. Sem perguntar, ele se levantou, puxou uma cadeira e fez um gesto para que ela se sentasse. Então se colocou atrás dela, e ela sentiu suas mãos duvidosas no início, depois mais seguras, pressionando suavemente nos músculos de ambos os lados de sua coluna. Você não precisa, começou ela. Eu sei, disse ele em voz baixa. Ela não o impediu. Seus polegares trabalhavam em círculos lentos, encontrando nós que ela havia carregado por meses, lugares onde o esgotamento havia endurecido em algo físico. Ela fechou os olhos. A cozinha estava em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira. Suas mãos eram quentes através do tecido fino de sua camiseta. Por um momento, foi como anos atrás, quando o contato entre eles havia sido fácil, automático, uma linguagem própria. Eu senti falta disso, sussurrou ela, quase para si mesma. Não havia percebido o quanto havia se apagado até que suas mãos o encontraram novamente. Suas mãos pararam apenas um segundo. Depois continuaram. Senti sua falta, disse ele. Ela não respondeu, mas também não se afastou. Apenas ficou ali, deixando-o aliviar a dor de seus ombros, sentindo que algo em seu peito se abria, que ela não sabia que ainda estava fechado. Quando ele finalmente deu um passo para trás, ela se virou para olhá-lo. Obrigada, disse. Ele assentiu. Quando quiser. Ela voltou para a cama alguns minutos depois. Nenhum dos dois disse mais nada, mas na manhã seguinte, quando ele deixou o café ao lado dela, ela o olhou um pouco mais do que o habitual, e ele notou que aquela havia sido a noite em que a confiança deixou de ser uma ideia e começou a ser algo que ela podia sentir. Sofia descansou, comeu, as olheiras começaram a desaparecer. Cristina a visitava regularmente. O bebê era forte e o corpo de Sofia finalmente recebia o que precisava. Mas não restava muito tempo. A data do parto estava próxima. Uma tarde, Sofia ficou de pé no quarto de hóspedes no fundo da casa. Ela o usara para armazenamento. Naquela tarde, o esvaziara enquanto Gabriel estava no trabalho. Apenas ficou no espaço vazio e pensou. Quando Gabriel chegou em casa, ela ainda estava lá dentro. Estava pensando, disse ela, que este quarto recebe a luz da manhã. Gabriel ficou na porta. Recebe. É um bom quarto para um bebê. Não disse mais nada. Não queria pressionar. Não vou voltar para o quarto principal, disse ela. Eu sei, mas eu poderia ficar no quarto ao lado se transformarmos este no quarto do bebê. O que quiser, disse Gabriel. Esta casa também é sua. Sofia olhou o quarto por mais um momento. Então assentiu como se tivesse tomado uma decisão, em que vinha trabalhando há tempos. Amarelo, disse. As paredes deveriam ser amarelas. Gabriel mandou pintá-las na manhã seguinte. Eram 3 da manhã quando Sofia bateu à porta dele. Gabriel estava acordado antes da segunda batida. Abriu a porta e a encontrou no corredor, uma mão apoiada na parede, respirando com cuidado. Acho que está começando, disse. Ele se vestiu em 4 minutos. A bolsa já estava junto à porta principal. Ele a havia verificado 2 vezes por semana desde que ela voltou para casa. O caminho para o hospital foi tranquilo. Sofia ia com os olhos fechados entre as contrações. Gabriel dirigia. Não falava a menos que ela o fizesse, apenas dirigia. Em um momento ela estendeu a mão e agarrou o braço dele com força, sem aviso prévio. Ele não se afastou, não reagiu, apenas continuou dirigindo. Estou aqui, disse em voz baixa. Você não está fazendo isso sozinha. E desta vez as palavras não soaram como algo dito por costume, soaram como algo enraizado. Cristina já estava lá quando chegaram. As horas que se seguiram foram longas. Gabriel segurou a mão de Sofia e não a soltou. Nem quando ela lhe disse para fazer, nem quando disse coisas que não queria dizer. Apenas aguentou e ficou. Em um momento, ela o olhou e disse simplesmente, não vá embora. Ele se aproximou. Levou brevemente a mão dela aos lábios, pressionando-os contra seus nós dos dedos, sem pensar. Estou aqui, disse. Não vou a lugar nenhum. E ele falava sério, de uma forma que há muito tempo não falava nada. Então algo mudou.
O monitor piscou. O ritmo cardíaco do bebê diminuiu. A voz da Dra. Cristina se aguçou. Não entrou em pânico, mas foi urgente. A sala esfriou. Gabriel segurou a mão de Sofia e observou o medo cruzar por seus olhos. Disse a ela que seu filho era forte. Não sabia se era verdade. Então chegou o choro, furioso e vivo, e os números subiram novamente. Ele respirou pela primeira vez em minutos. É um menino, disse a Dra. Cristina, vocês têm um filho. Sofia chorava antes mesmo de o bebê estar em seus braços. Gabriel chorava antes de perceber que havia começado. A Dra. Cristina colocou o bebê sobre o peito de Sofia. Era pequeno, de cabelo escuro, já franzindo a testa para o mundo como se tivesse opiniões a respeito. Olá, sussurrou Sofia. Olá, meu menino. Sou sua mamãe. Eu estava te protegendo. Você já está aqui. Está seguro. O bebê se acalmou como se reconhecesse sua voz. Gabriel se inclinou sobre os dois. Ele colocou um dedo na palma de seu filho. O bebê o agarrou imediatamente com força e certeza. Ele é forte, disse Gabriel. Claro que é, disse Sofia. Ele passou por tudo o que eu passei. Eles se olharam sobre a cabeça do bebê. Como vamos chamá-lo? Perguntou Gabriel. Sofia havia pensado nisso desde antes do beco. Desde antes de tudo isso, Miguel disse. Significa forte. Ele mereceu. Miguel Mendonça, disse Gabriel em voz baixa. Sim, Gabriel mal saiu do hospital. Dormiu na cadeira ao lado da cama dela 2 noites seguidas. A cadeira era estreita e dura, e ele acordava rígido. E não reclamava porque ela havia dormido em um colchão quebrado por 10 meses, e ele não tinha o direito de reclamar de uma cadeira. Aprendeu a trocar fraldas com a luz do celular às 2 da manhã. Fez errado na primeira vez, certo na segunda, e não a acordou para contar em nenhum dos 2 casos. Aprendeu todos os choros que Miguel fazia em um dia. O de fome, curto e urgente, o de desconforto, longo e sustentado, o que só significava que queria ser pego. Segurou Miguel por longos períodos enquanto Sofia dormia. Sentado com o bebê contra o peito, falava com ele em voz baixa, sem falar de nada em particular, apenas falava. Contava a ele sobre a construtora, sobre o edifício que estavam erguendo a leste da cidade, sobre como, quando Miguel fosse grande o suficiente, Gabriel o levaria até o topo e lhe mostraria toda a vista de São Paulo. Sofia acordou uma vez e o ouviu falar e não disse nada. Apenas ouviu da cama com os olhos fechados. Na segunda noite, acordou novamente, desta vez em silêncio. Gabriel havia adormecido na cadeira, a cabeça ligeiramente jogada para trás, um braço ainda em volta de Miguel, segurando-o mesmo dormindo. O bebê descansava tranquilamente sobre ele, sua respiração compassada. Sofia os observou por muito tempo. A sala estava na penumbra, a luz suave, tudo mais tranquilo do que estivera em meses. Seu marido e seu filho, os 2 dormindo, os 2 em paz. Ela não o analisou demais, não pensou mais do que o necessário. O pensamento simplesmente veio. Eu poderia amá-lo de novo. E então, com a mesma tranquilidade, acho que nunca parei de amá-lo. Ela se virou e fechou os olhos. No terceiro dia, levaram Miguel para casa. O quarto estava pronto. Paredes amarelas, um berço branco, uma cadeira de balanço que Sofia havia escolhido ela mesma, a mantinha amarela dobrada sobre a borda do berço, a primeira coisa a chegar no quarto, a mais importante. Sofia sentou-se na cadeira de balanço com Miguel enquanto Gabriel se sentava no chão ao lado dela, sem ser sufocante, apenas perto. Por alguns dias, o mundo exterior não existiu. Só havia Miguel, só eles 3, aprendendo uns com os outros. Então chegou a carta. Envelope grosso, sem remetente, uma única folha. As palavras eram frias, formais e afiadas. Fomos contratados pela senhora Dona Lúcia Mendonça para solicitar um teste de paternidade formal em relação ao filho nascido de Sofia Ribeiro. Caso a paternidade do senhor Gabriel Mendonça seja estabelecida, nossa representada exercerá todos os recursos legais disponíveis, incluindo a custódia e o regime de visitas. Caso os temores de nossa representada se revelem fundados, todos os direitos e pretensões serão impugnados em consequência. A implicação era clara. Não apenas questionava o bebê, estava se preparando para tirá-lo dela. Gabriel a leu no corredor. Sofia o encontrou ali. Está dizendo que o bebê não é seu,
disse ela com voz plana. Está dizendo o que precisa dizer para entrar nesta casa. Gabriel dobrou a carta. Não vai. Não a levou para o quarto do bebê. Não deixou Sofia ver seu rosto até que teve um momento. Então voltou para dentro. Sofia levantou a vista. Tudo bem. Ela não vai parar, disse ela em voz baixa. Não, disse Gabriel. Não vai parar. Ele colocou a carta no bolso. Mas eu também não. Ligou para seu advogado naquela tarde. Não para o advogado de sua mãe, para o seu próprio. Ao anoitecer, sua resposta havia sido enviada. Uma única linha, entregue diretamente a Dona Lúcia. Mande mais uma carta, uma única ameaça a mais, e destruirei tudo o que você construiu. Sua reputação, seu legado, tudo. Me ponha à prova. Voltou para dentro, deu um beijo na testa de Sofia, pegou Miguel de seus braços. Resolvido? Perguntou ela. Resolvido. Na semana seguinte, Gabriel sentou-se à mesa da cozinha cedo pela manhã, antes que mais alguém acordasse. Tirou do envelope do balcão uma foto de Miguel, uma das fotos do hospital, seu filho dormindo, seu rosto suave e sério, mesmo dormindo. Ele a virou e escreveu uma única linha no verso. Quando estiver pronta para pedir desculpas a Sofia, não a mim, a Sofia, será bem-vinda para conhecer seu neto. Ele a colocou em um envelope, escreveu o endereço de sua mãe, deixou-o junto à porta para enviar, não ligou, não explicou, mandou a foto e deixou a porta nem aberta nem fechada, apenas entreaberta, como se deixa uma porta para alguém que pode ou não estar pronta para cruzá-la. Não chegou resposta. Não se esperava nenhuma. Era uma tarde tranquila quando Sofia o disse. Miguel estava dormindo. Gabriel estava lendo. Ela estava sentada do outro lado do quarto com um livro que não havia aberto. Eu te perdoo, disse ela. Ele levantou a vista. Por não ver o que estava acontecendo, por escolher, lá todas aquelas vezes em que você deveria ter me escolhido, por estar tão focado em sua própria vida que não viu a minha desmoronar dentro da sua. Ela o olhou com firmeza. Eu te perdoo, não porque esteja certo, mas porque carregá-lo é mais pesado do que soltá-lo. Gabriel largou o livro. Você não precisa. Eu quero fazer isso porque estas semanas te vi com Miguel, comigo, e vejo que você tenta. De verdade tenta, não agindo, mas tentando. Fez uma pausa. E porque talvez eu também queira tentar, devagar, com cuidado, mas tentar. Seus olhos se encheram. Não mereço, disse. Provavelmente não, disse ela. Mas Miguel merece que seus pais tentem, então tentamos. Ele cruzou a sala, sentou-se ao lado dela sem tocá-la, apenas perto. Eu te amo, disse. Nunca parei de te amar. Mesmo quando estava cego para todo o resto, nunca parei de amar. Eu sei, disse ela em voz baixa. Tentei não te amar. 10 meses eu tentei, mas não consegui. Ele estendeu a mão, suas mãos suaves sobre o rosto dela, como se estivesse consciente exatamente de quanta confiança aquele gesto exigia. Seus polegares roçaram a linha de sua mandíbula e ela fechou os olhos ao toque, familiar e desconhecido ao mesmo tempo, como voltar para casa, para uma casa em que não vivia há anos. Ele a beijou na testa suavemente como algo que ainda podia se quebrar. Então se inclinou devagar. O beijo não foi apressado, foi cuidadoso, explorador, como se estivesse fazendo uma pergunta que havia guardado por meses. Quando se separaram, a testa dela descansou sobre a dele. Ainda tenho medo, sussurrou. Eu sei, disse ele. Eu também. Ela se afastou o suficiente para olhá-lo, mas não vou mais fugir. 6 meses depois, Miguel tinha opiniões muito concretas, sobre tudo. Ele ria com a voz de Gabriel. Estudava o rosto de Sofia como se fosse a coisa mais interessante em qualquer cômodo. Tinha o cabelo escuro e encaracolado, e uns olhos que não perdiam nada. Renovaram seus votos no jardim da casa. Apenas Adrá, Cristina e algumas poucas pessoas que estiveram presentes durante as partes tranquilas, sem discursos, sem evento, apenas os dois repetindo as palavras, desta vez sabendo o que significavam. Desta vez, quando Gabriel deslizou novamente o anel no dedo dela, o mesmo anel que ela havia deixado sobre a cômoda 10 meses atrás, suas mãos estavam firmes, mas seus olhos não estavam secos. Você o guardou? Disse ela com a voz embargada. Nunca deixei de ter esperança, respondeu ele. Ela olhou o anel, depois olhou para ele e sorriu. Um sorriso real, o primeiro que ele havia visto que lhe chegava aos olhos desde a noite em que a encontrou.
Bem, disse. Eu também não. Uma tarde levaram Miguel ao parque, estenderam uma manta na grama e sentaram ao sol enquanto ele explorava os limites de seu mundo, de seu lugar no centro da manta, a mantinha amarela, a mesma da feirinha. Sofia recostou-se apoiando-se em Gabriel, suas costas contra o peito dele, seu braço jogado sobre ela sem força, sua cabeça encaixada na curva de seu ombro. Parecia tão natural que nenhum dos dois percebeu até que uma mulher que passava lhe sorriu. O tipo de sorriso que os desconhecidos dão a casais que parecem pertencer um ao outro. Sofia captou o olhar e sentiu algo quente florescer em seu peito. Pertencia ali, sempre havia pertencido. Nunca pensei que voltaria a estar aqui, disse olhando a cidade ao seu redor. Esta tarde comum aqui, assim com tudo isso, você voltou nos seus próprios termos, disse Gabriel. 12 dias de folga, concordou ela. Miguel fez um som deliberado, olhando diretamente para Gabriel. Papai disse. Gabriel o olhou fixamente. Sofia, eu ouvi, Gabriel. Gabriel o pegou, segurou-o à luz da tarde como se tentasse vê-lo com clareza. Miguel agarrou o nariz dele. Papai, disse Miguel novamente, satisfeito consigo mesmo. Sofia limpou os olhos. Não esperava chorar hoje. Chorou de qualquer forma. Gabriel sentou-se novamente com Miguel contra o peito. Olhou para Sofia sobre a cabeça do bebê. Vamos trabalhar na mamãe em seguida, disse a Miguel. É justo. Miguel bocejou, já farto da conversa. Sofia pegou a mão de Gabriel. Ele a segurou. O sol se moveu. A cidade zumbia. Miguel adormeceu entre eles sobre a mantinha amarela, um punho fechado contra sua bochecha. Ela havia fugido, havia sobrevivido, havia voltado em seus próprios termos e havia construído algo diferente dos escombros do que haviam sido. Não era a mesma vida, era melhor do que a anterior, porque esta havia sido escolhida pelos dois com os olhos abertos. No que você está pensando? Perguntou Gabriel. Em que 12 dias é muito pouco tempo, disse ela, e no entanto, de alguma forma, é tudo. Ele assentiu, entendia. Ficaram até que a luz ficou dourada. Então pegaram Miguel e a mantinha amarela e voltaram juntos para casa através do entardecer. E pela primeira vez em muito tempo, nada parecia estar prestes a se quebrar, mas há coisas que não terminam, apenas esperam. A pergunta que esta história te deixa não é se ele merecia uma segunda chance. Se fosse Sofia, você teria voltado? Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. Queremos saber. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Nos vemos no próximo.